Será que nós devemos realmente congregar? Precisamos estar debaixo de uma liderança, vinculados a uma igreja local? O que a Bíblia diz sobre isso? Esse é o tema do vídeo de hoje, a conversa é muito boa, então fica comigo até o final. Pessoal, vamos lá. Congregar é realmente necessário? Será que eu preciso estar vinculado a uma igreja ou basta, ou tudo bem, eu buscar a Deus na minha casa e isso já é suficiente? Bom, eu logo de cara vou responder essa pergunta. Eu acredito, né, não há qualquer margem nas escrituras, no meu entendimento, para não congregarmos. Se você for lá, por exemplo, para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz: não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ou seja, que possamos edificar, corrigir, exortar, admoestar uns aos outros. Então, pessoal, vamos lá. A Bíblia é clara quanto a este assunto, como eu já disse e reforço, não apenas por esse texto aqui de Hebreus 10, 25, mas toda a ideia de igreja, né, no Novo Testamento, ela aponta para essa comunhão. A igreja, você vê Paulo falando isso muito bem aos Coríntios, é o corpo de Cristo. Então, o que eu entendo? Aqui eu refuto já um outro entendimento de que alguns têm. Alguns dizem assim, a igreja sou eu. Eu sinto lhe dizer, a igreja não é você, a igreja não sou eu, a igreja somos nós, ok? Individualmente, você é templo do Espírito. Eu sou habitação de Deus individualmente. Agora, corpo de Cristo é a coletividade, igreja é a coletividade. 1 Coríntios 12, 19 e 20 fala sobre isso. O texto diz: o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Versículo 27 de 1 Coríntios 12. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Então, você pode perceber nesses textos que o corpo é a coletividade, o corpo não é a individualidade. O que eu estou tentando te dizer aqui? Não existe igreja sem comunhão, não existe igreja sem união, unidade, não existe igreja sozinho. Vida cristã requer comunhão. Quando você para e observa a igreja primitiva, era uma igreja que basicamente estava fundamentada em 4 coisas. A Bíblia diz: na doutrina dos apóstolos, está lá em Atos 2,42, isso. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Vamos fazer aqui dividir em alguns grupos. Doutrina dos apóstolos, ensino. Partir do pão, fala de uma certa comunhão, aponta também para a ceia. Oração e o quarto ponto aqui, que é de fato a koinonia. No original grego, então, a comunhão não é a comunhão como nós entendemos nos dias de hoje. Eu vou lá e tenho comunhão com alguém, visito alguém, e tomo um cafezinho e falamos de qualquer assunto, e algo mais superficial. Comunhão, ou a koinonia, que é traduzido do português como comunhão, fala sobre um relacionamento íntimo, fala sobre associação e intimidade. Era um termo usado para falar de um relacionamento muito próximo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a igreja primitiva, ela caminhava debaixo de uma associação, debaixo de uma unidade, debaixo de de relacionamentos profundos, de colaboração mútua, de real e verdadeira intimidade. Agora, por que isso é importante? Por que é importante nós termos comunhão no aspecto koinonia? Por que é importante congregarmos? Escute, porque Deus trará muitas coisas a você, ou Deus gerará muitas coisas em você, Deus nos levará a alcançar tudo aquilo que Ele tem para mim e para você,
através também da comunhão, através do relacionamento com outros. Existem coisas que eu aprendi e continuo aprendendo na minha jornada com Deus, que elas vieram através de outras pessoas. Claro, estavam de acordo com a palavra, mas coisas foram consolidadas em mim porque eu vi no outro. Porque eu vi um pastor amigo agindo de tal forma, porque eu vi um cristão vivendo de tal forma, tomando determinadas decisões, fazendo determinadas escolhas. Então, é claro, quando a Bíblia diz em Provérbios 27:17, que o ferro, ele afia o ferro. Da mesma forma que o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Então, o que eu preciso que você entenda? Se você não congregar, se nós não congregarmos, nós deixaremos de receber, nós não receberemos aquilo ou a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Existem coisas que Deus vai nos ensinar através de outras pessoas. Nós somos um corpo, ok? Nós somos um corpo e como corpo, eu tenho características que você não tem. Você tem características que eu não tenho. A outra pessoa que caminha com você e congrega com você tem características que você também não tem. Então, nessa unidade, nessa colaboração mútua, nesse relacionamento, nós somos transformados. Quantas vezes você já não viu pessoas chegando à igreja, talvez tristes, abatidas, amarguradas, e chegam ali no culto e vem um outro irmão adorando, um outro irmão prostrado diante do Senhor, respondendo a um apelo, e isso encorajou essa pessoa. Por quê? Porque nós aprendemos uns com os outros. Você aprendeu a pregar assistindo outro pregar. Você aprendeu a adorar, muitas vezes vendo outros adorarem. Então, essa conexão, ela é muito poderosa, ela é extremamente essencial. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais a Bíblia nos chama a congregar. Ok? Outro detalhe importante, eu li aqui o texto de Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Nós aprenderemos, inclusive, nos desafios de relacionamento por causa do congregar. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, nem eu. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas. Agora, a Bíblia diz que tudo coopera por bem daqueles que amam a Deus. Então, esses relacionamentos, às vezes até difíceis, eles serão objetos, serão instrumentos de transformação da minha e da sua vida. Quantas pessoas hoje são emocionalmente fracas? Porque não convivem de maneira mais íntima, mais próxima com outras pessoas. Nós estamos na época do culto que pode ser assistido online, nós estamos na época dos amigos virtuais. Eu quero que você se lembre lá atrás, talvez na sua infância, na sua adolescência, você que é um pouco mais velho, quando você tinha que resolver um problema, o que você fazia? Problema na escola com alguém, por exemplo, você tinha que ir lá e resolver essa situação cara a cara. Hoje, bloqueia a pessoa na rede social, dá um bloco nos aplicativos de mensagem, e o que acontece? Você não precisa mais lidar com o outro. Então, essa falta de interação, essa falta de confronto, vamos dizer assim, nos impede de desenvolver, inclusive, questões emocionais. Então, os relacionamentos, os conflitos, os momentos bons e maus, fáceis e difíceis ao lado de outros, proporcionarão um crescimento a mim e a você. Então, gente, congregar é algo precioso. Na Bíblia, quando você vai lá para Marcos 14, por exemplo, a Bíblia ela mostra o relato da ida de Jesus ali ao Getsemane para orar pouco antes de ser preso e posteriormente crucificado. O texto diz que então eles foram, Marcos 14:32, então foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus então disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, esperem aqui enquanto eu vou orar. Então, apesar dos discípulos irem com Jesus, apenas 3 deles, Pedro, Tiago e João, acompanharam Jesus até o local mais próximo ali da onde Jesus estava orando. Então Jesus começa a se derramar diante do Pai. Só que após um período de oração, Jesus volta. E quando ele se encontra ali com Pedro, Tiago e João, ele fala para Pedro: Pedro, você está dormindo ainda?
Você não conseguiu vigiar nenhuma hora. Então, Jesus ele confronta Pedro. Agora, é fato que Jesus sabia que os seus discípulos não poderiam de fato resolver aquele problema. Jesus sabia que ele precisaria ser crucificado, ele sabia que ele precisaria enfrentar a cruz. Então, no meu ponto de vista, a grande questão para Jesus chamar os três ali para estar com ele, né, estar ali mais próximo, orando, intercedendo com Jesus, não é apenas, ou não tem a ver apenas com a questão de uma intercessão ou de um apoio para aquilo que Jesus saberia, né, o que deveria viver, que seria a crucificação. Eu acredito que um dos grandes pontos, uma das grandes coisas que Jesus queria fazer ali era ensinar os discípulos como lidar com aquilo, como orar, como se comportar em momentos de aflição. Então, eu acredito que a ideia de Jesus também era permitir que seus discípulos ouvissem naquele momento, exposto, rasgando seu coração diante do Pai. O princípio da koinonia fala sobre isso, sobre ensino na prática, sobre vida na vida, sobre estarmos próximos uns dos outros. E é dessa forma que você encoraja o seu irmão a vencer, o seu irmão te encoraja a vencer. Testemunhamos uns diante dos outros, compartilhamos as nossas histórias, as nossas vitórias, as nossas fraquezas, os nossos desafios, porque esse testemunhar, ele permitirá que possamos crescer mutuamente. O que é, meu amado e minha amada, a palavra discípulo? O que ela significa? Discípulo nada mais é do que aprendiz. O que é um aprendiz? Alguém que acompanha de perto, alguém que aprende, alguém que vê o seu mestre fazer algo. Então, o princípio da koinonia é: venha, se aproxime, caminhe perto, porque, gente, toda mudança ela é feita a partir de uma referência. O próprio Jesus, por exemplo, você vê lá em Mateus 4, 18 a 20, chamando Pedro e André, e ele diz assim, ó, venham comigo e eu farei de vocês pescadores de gente. Então, a dinâmica de Jesus foi: venha, me observe e aprenda. E essa é a dinâmica que Cristo deixa para a igreja. Venha, observe e aprenda, para que nós possamos crescer juntos. Provérbios 13 e 20, a Bíblia diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então a ideia de Deus é nos reunirmos. Quando Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim, ó, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, ou seja, um adora, tem um cântico, o outro tem um ensino, o outro tem uma revelação. Aquele que fala em língua, há quem muitas vezes interprete. Então Paulo diz assim, quando nos reunimos é um momento de grande edificação. Deixa eu te falar, Jesus não te chamou, não te fez para ser um crente independente. Eu vou ler o texto que eu li no início, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar. Gente, vida cristã requer comunhão. A comunhão, vida na vida, andarmos uns com os outros, produzirá coisas poderosas, preciosas. Por exemplo, você tem um chamado específico em alguma área, congregando, estando com pessoas, inclusive com chamados parecidos com o seu, vai fazer com que você perceba coisas que você precisa desenvolver, coisas e virtudes que você precisa adquirir e melhorar. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e diga assim, eu já desisti da igreja, eu já desisti de congregar, eu me frustrei com muita gente. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja não é feita de pessoas perfeitas, e esse não é discurso para validar qualquer erro que as pessoas tenham tido contra você, te ferido, magoado, enfim. Mas o que eu sei é, Jesus nos chama a perdoar. E ele nos chama a caminhar em, aspas, tolerância, para que possamos crescer uns com os outros, aprender uns com os outros. Inclusive a Bíblia diz, quando o irmão peca, repreenda, corrija. Então a grande questão da Bíblia, inclusive no aspecto correção, é o arrependimento para a mudança. Isso só é possível quando não caminhamos de maneira isolada,
mas caminhamos de maneira unida, junto, congregando, em koinonia.